internet. Então Deus abençoe ricamente a sua vida, você que está nos assistindo, aos irmãos aqui presentes, e que possamos realmente degustar desses pensamentos revelados na palavra de Deus ao nosso respeito, das nossas vidas. Deus abençoe ricamente a sua vida e vamos orar para nós iniciarmos nessa noite, amém? Amém. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por sua presença conosco, obrigado pelo privilégio que nós temos de poder abrir sua palavra, Senhor, nessa noite. Que o Senhor traz uma unção do Espírito Santo, unge, ó Pai, a sua palavra, unge o Carlos Hamilton a compartilhar a sua palavra nessa noite. Ó Pai, que esse estudo sobre o milênio possa ser rico para as nossas vidas, no sentido de alimentar mais a nossa fé, Senhor. Alimentar a nossa esperança, que é viva, que em breve o Senhor voltará e em breve estaremos com o Senhor por toda a eternidade e reinaremos com o Senhor por 1000 anos nesta terra, ó Pai. E tudo é para a honra e glória do teu nome. Te amamos, te adoramos, te damos toda a honra e glória, ó Deus de Israel, nosso Deus e Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Então, hoje, dia 24 de outubro de 2013. Não vou te perguntar, não, porque isso, né? Retaliação. Não, mãe, ainda nem falei nada, você já tem pergunta? Não, eu ia perguntar se você não se deparou com a data de hoje até o momento, você perguntou. Hoje, dia 24 de outubro de 2013, depois de Cristo, né? E estamos dando início, como disse o pastor Geraldo, a uma nova doutrina, a doutrina do milênio. Se não me engano, aqui neste lar é o segundo estudo que nós fazemos, né? O primeiro foi o estudo de Apocalipse, que durou aí 1 ano e tal, 1 ano e meio. E agora estamos aí começando o estudo do milênio, que eu penso que vai durar uns 2 anos, talvez. Ai, Sendo que beleza. o objetivo Mestrado e doutorado, ele vai estar fazendo isso. é varrer, porque a doutrina do milênio é uma doutrina muito grossa, muito caudalosa nas Escrituras, né? As Escrituras apresentam os pensamentos de Deus e esses pensamentos, eles estão distribuídos ao longo desses 66 livros que foram escritos por mais de 40 homens ao longo de 1 milênio e meio. Mas nenhuma escritura de particular elucidação, ela não é interpretada sozinha, mas a gente compara escritura com escritura e guiado e iluminado pelo Espírito Santo, a gente pensa com Deus. E dentro das muitas doutrinas que são reveladas nas Escrituras, uma das doutrinas mais antigas e de maior volume de revelação é exatamente a doutrina que fala a respeito da esperança e expectativa de um reino messiânico tão aguardado pela nação de Israel. Uma expectativa e uma esperança que é aguardada há aproximadamente 4.000 anos. Né? A primeira pessoa que falou a respeito dessa expectativa foi Jacó, né? Conforme Gênesis 49:10, lá no seu leito de morte, onde ele estava abençoando seus 12 filhos, ele fez uma primeira e a ele obedecerão os povos. Então, há quase 4.000 anos atrás, o patriarca Jacó já tinha essa expectativa de que um dia Deus implantaria o seu governo, manifestaria a sua autoridade, o seu governo aqui nesse planeta. Mas por que Deus planejou? Por que Deus tem a pretensão, no bom sentido, e o planejamento de um dia estabelecer o seu governo de forma literal, de forma universal, de forma visível? Porque nós vamos ver, tentar varrer todos os versículos de toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que falam a respeito desse assunto,
E nós vamos ver que, na realidade, ainda que o governo é a partir de Jerusalém, de Sião e de Israel, ele abrange e ele se estende a todos os povos. Porque a promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis 12:3 é que em ele, nele, seriam benditas todas as famílias da terra. A gente lê lá em Êxodo 19 que o objetivo e a missão de Deus para a nação de Israel é que a nação de Israel fosse uma nação sacerdotal. E a gente sabe que o sacerdote é aquele que intermedia entre Deus e o homem, e os homens. Então a função, um dos propósitos de Deus na criação e eleição da nação de Israel é usar essa nação como uma nação sacerdotal, reino de sacerdotes. Mas por que Deus planeja reinar a partir de Sião? Por que Deus planeja estabelecer um reino universal, literal, visível, que abranja todas as nações, isso a partir da sua segunda vinda, que está em breve, Maranata, Amém. a partir de Jerusalém e a partir de Israel? Porque, ainda que Deus venha a estabelecer um reino temporal, né? Ainda que Deus venha entrar na história do homem, e um dia ele vai entrar na história do homem com a sua segunda vinda, com a segunda vinda do seu filho, ainda que Deus venha a fazer parte dos livros de história, né? Nós temos aí a Revolução Francesa, a Revolução Bolchevique, a Revolução Industrial. Vai ter um dia em que os livros de história vão falar a respeito do reino messiânico. No dia tanto de 2000 e tanto, foi inaugurado, foi implantado em Jerusalém o governo do rei Jesus Cristo, o Hamashiach ben Davi. Isso vai fazer parte dos livros de história um dia. As crianças do milênio, quando estiverem estudando história, fazendo o Enem para a Universidade de Jerusalém, a professora vai perguntar: Paulinho, qual foi o dia da proclamação da República de Israel? Tanto de maio de 1948. E quando é que foi implantado o reino messiânico? Tanto, 2000 e tanto. A República de Jerusalém é ótimo. Então, Não vai ser república? não vai ser república. Monarquia. Nós vamos entrar lá, calma. Mas foi república em 48, não é? Então, Depois, quando vier Jesus, vai se tornar monarquia. é uma teocracia. Teocracia. Ainda que com contornos democráticos, porque vai haver executivo, legislativo e judiciário. Nós vamos ver isso. Vai haver os três poderes. Como é que chama aquele? Vai ser uma monarquia republicana, talvez. Quem fez essa teoria, essa divisão? Aquele pensador lá vai estar... Platão? Não. É o Hobbes, Maquiavel, não desses. Vai lembrando É o os Hobbes. franceses. Robespierre? Que fez essa É um divisão. assassino. Né? Nem sei. Montesquieu. Montesquieu. Rousseau, Montesquieu, aquela galera lá. Mas ainda que Deus planeje implantar, né, na história Você viu que legal? o registro de um reino messiânico na pessoa do seu filho, porque tudo a ele foi delegado, e nós vamos ver isso. Na realidade, Deus é rei eterno. Deus é rei eterno. Vamos ver isso. Ainda que vá existir um reinado histórico, messiânico, com uma duração de 1000 anos, conforme revelado na palavra, com as características que nós vamos estudar também na palavra, caracterizado por justiça, caracterizado pela paz, caracterizado pela obediência, caracterizado pela santidade e a espiritualidade, caracterizado pela verdade, caracterizado pela glória, e nós vamos ver todos esses detalhes.
ainda que vá existir um reino terreno, com a duração determinada, com características determinadas, com uma forma de governo já estabelecida pela profecia, isso nada mais será do que a manifestação histórica e visível de um reino que já existe e sempre existiu, desde os tempos eternos até os tempos eternos, né? Desde antes até depois. Isso é conhecido como o reino eterno de Deus. Mas não externo, terreno, né? Você tá falando, manifestação Ainda terrena. que vá haver uma manifestação terrena, histórica Eu e entendi você falando visível manifestação externa. do governo, não, ainda que vá haver uma manifestação visível, exteriorizada, histórica, da autoridade e da soberania divina na história, o reino milenar nada mais é do que uma manifestação de um governo que já preexiste. Nós vamos ver aqui uma dúzia de versículos que falam a respeito disso. Porque Deus, na realidade, ele é rei absoluto e universal desde sempre. Ele tem esse direito pelo simples fato dele ser o Criador, né? Vamos a alguns versículos. Vamos em Salmos. Salmos tem muitos versículos que falam a respeito disso. Vamos ver, portanto, versículos da palavra que revelam a soberania e a autoridade sempre existente de Deus. No Salmo 10, 16, vai anotando aí, irmão Raquel, você que gosta de anotar versículo, nós lemos o seguinte: Desligou? Tá muito bom, só. o Senhor é Rei eterno. O Senhor é Rei eterno. Salmo 10, 16a. Nós lemos também no Salmo 29, 10. Salmos 29, 10. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor presidirá para sempre. Aí a gente vai para o Salmo... Mas isso aí está mais para o futuro, né? A partir nós vamos ver isso. Que vem da eternidade e caminha para a eternidade. A manifestação terrena e visível, ela vem e prossegue para. Né? O que nós estamos querendo estabelecer aqui é que Deus sempre foi, é e sempre será rei absoluto e universal, por direito. É que esse aqui fala a partir de... Nós vamos ver versículos que falam de onde vem e para onde vai. Salmos 45, 6 diz o seguinte: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Esses são os salmos messiânicos, né? Sim. São repletos. Na realidade, todos esses versículos que nós estamos vendo, eles são uma miscelânea de versículos que, na realidade, falam da autoridade eterna e universal de Deus. Pré-existente, existente na manifestação visível histórica do reino milenar e dentro da eternidade futura, vamos dizer assim. Ou seja, antes, durante e depois do tempo, do cronos, da história. Né? É porque é eterno e universal. No Salmo 70, depois nós vamos esmiuçar isso tudo. No Salmo 74, 12, nós lemos o seguinte: ora, Deus, meu Rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. O que eu quero destacar é a parte A. Qual foi esse que você falou? O Salmo 74, 12 diz que ele é rei desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Em Salmo 93, 2, a gente lê 93, 1 e 2. Né? Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila,
desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. E na época em que o escritor desse salmo escreveu, o reino messiânico ainda não havia sido implantado. Estou falando da origem da autoridade do futuro Messias. Porque ele é Emanuel, né? Deus conosco. No Salmo 99, 1, diz o Senhor. A gente até canta, né? Reina o Senhor, tremam os povos, reina o Senhor. Ele está entronizado acima dos querubins. Olha, eu estou cantando melhor que ele, né? Eu estou com a garganta meio pífia hoje. Mas no Salmo 99, 1 diz: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. No Salmo 103, 19, diz o seguinte: Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Na realidade, aqui está fazendo uma alusão do histórico vindo do eterno, né? Não é que nós vamos varrer isso ainda nos próximos meses. Calma. Esse aqui nós estamos vendo o messiânico temporal procedendo do eterno. A parte A fala do eterno e o B fala do messiânico terreno. No Salmo 113, 5, 113, 5 diz: Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Isaías teve uma visão desse trono. Foi o chamado dele aqui para o ministério. Ele ficou tremendo com essa visão aqui. Ele falou: Nó, agora eu vou morrer. Viu, Senhor? Eu sou impuro, meus lábios são impuros. Então não conhece a passagem, né? Do Isaías 6, 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins ardentes estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Kadosh, Kadosh, Kadosh é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, na sua chamada para a sua vocação ministerial, ele teve uma visão desse trono que nós lemos aqui tantas vezes referidos pelos escritores dos Salmos. No Isaías 9, verso 7, aqui falando do reino messiânico, que é originado no reino eterno e universal, nós lemos: Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Ele procede da eternidade, entra na história e vai caminhar para a eternidade. Interessante que você estudando os salmos messiânicos, estudando sobre a majestade, a onipotência, os atributos de Deus, né? Mas especificamente falando sobre Davi. Davi pensava que esse rei eterno, que reinava para sempre, seria Salomão, né? Seria Salomão. Depois, em Salmos 89, se eu não me engano, mostra que ele tinha esperança que seu filho ali, o próximo, já reinasse para sempre. Por isso ele dá um nome para ele de Shalomon. Né? Shalomon. E aí nós sabemos a história. Né? É Salmos 89 que fala sobre isso. Sim, Salmo 89, que é paralelo com o 2 Samuel 7, onde o Senhor faz a revelação do pacto messiânico. Falou: o seu trono eu vou firmar para sempre. É aí que ele cai, a ficha dele cai. Mas ainda que os seus descendentes, incluindo Salomão, pisem na bola, eu vou açoitá-los com açoites de homens, mas isso não vai mudar a minha promessa para o seu trono, que vai ser firmado para sempre. Que 89 é a promessa do reino messiânico. Dispensação errada. Era para ele estar aqui agora. Era para ele ser da dispensação da graça. Mas ele vivia da dispensação da lei. Mas ele entendia o propósito da lei, que é de ser um aio para conduzir a Cristo. E ele se deixou conduzir a Cristo.
Tanto é que ele pisava na bola, mas ele... Oh, nossa Senhora! Pisei na bola. Nossa Senhora. Nossa Senhor! Pisei na bola aqui. Senhor, eu nasci em iniquidade. Você sabe como é que eu sou. Você me viu lá desde dentro da minha mãe. Você sabe que eu sou estragado de nascença. Então, me perdoa aí, me ajuda. E Deus perdoava e falava: bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui pecado, cuja transgressão é perdoada. Ou seja, ele se deixou ser conduzido a Cristo. Ele entendia o propósito da lei. Fantástico as coisas que Davi escreveu. Então, Deus sempre foi rei. Deus sempre teve o direito de ser rei. É dele que é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, tudo que há no céu e na terra, porque ele a tudo criou. Por direito, né, ele tem o direito autoral. Né? Então, ele tem o direito de governo. Aí eu pergunto novamente aquela pergunta que eu fiz há uns minutos atrás. E não quer calar. Por que Deus quer estabelecer, planeja estabelecer um governo terreno através do seu Filho Jesus Cristo? Qual que é o propósito da implantação do reino messiânico aqui na terra? Sobre Israel e a partir de Jerusalém. Por que Daniel 9:24 fala que um dos propósitos de Deus para Israel é trazer a justiça que dura para sempre? Isso está falando da implantação do reino. Porque a soberania de Deus foi desafiada. O direito de Deus governar foi contestado. Foi desafiado. Por quem? Quem desafiou o governo, a soberania e a autoridade de Deus? Quem? Acertei. Quem? Satanás. Acertei. Lúcifer. Satanás significa adversário. Ele se colocou como adversário, como alguém que resiste a Deus. Ele questionou a soberania de Deus. Deus está mandando de tudo aí, eu não concordo com esse trem não. Eu acho que o diabo também é mineiro. Eu não concordo com esse trem não. Lembra, nós fizemos um pequeno estudo de satanologia há pouco tempo atrás. Por causa, Sim. esse comentário que você fez, ele me gerou um questionamento, assim, porque Satanás, ele, quando ele foi desafiar lá, usou a serpente e tudo. Eu estou falando de antes. Não estou falando do Éden. Já estava. O Éden foi bem depois. Ele já tinha feito todo aquela que a gente aprendeu em satanologia, todo a merchandising. O marketing pessoal, marketing, né? E tudo. E quando Tá saindo a voz dela aí? Tá. E quando ele veio aqui, quando ele foi lançado, né, na Terra, ele já chegou também se achando, né? Porque ele sempre se achou e nunca deixou de se achar. Inclusive, durante o tempo aqui na Terra, ele está constantemente desafiando Deus. Sim. Foi assim com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Jó. Né? Olha, ele só te adora, presta conta. Com Zorobabel, conosco. Aí a minha pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você pensa que se ele não tivesse feito esse desafio no Éden, com o andar No Éden da mineral ou no Éden vegetal? Vegetal. Se depois de tudo que aconteceu, ele não tivesse feito esse desafio, que Deus iria continuar o plano dele através de Adão e Eva para o estabelecimento independente de qualquer coisa desse reino? Sim. Porque de qualquer forma, na eternidade já tinha sido desafiado. Sim. Com certeza. Ainda que o homem não houvesse caído, se Adão não tivesse comido aquele fruto, já existia O desafio, uma né? necessidade de vindicação de soberania. Aí já era Que é o que nós estamos vendo aqui agora. viscoso, né? Porque ele já havia trazido conflito nos céus, antes mesmo da queda do homem.
a soberania de Deus sobre a vida de uma boa parte das hostes angélicas já havia sido questionada e maculada. É porque isso aí que você fala da questão dessa vindicação do poder de Deus na Terra, iria ocorrer independente da queda, porque já veio para cá com esse desafio. Da queda do homem. Da queda do homem. Porque quando a gente pensa que isso começou a ocorrer a partir da queda. Então que Deus quer retomar. Mas ele já estava com esse desafio. Como sua estrela da manhã. Entendeu? Como você caiu, hein? Para quem pretende ser Deus, você tá ruim, hein, senhor? Chegou caindo. Né? O texto, ele o Espírito Santo, Deus aqui, está se dirigindo a Satanás de uma forma sarcástica. Para quem pretende ser o que você pretende, está fraco, viu? Você já está caindo? Você está querendo subir, você está caindo? Vamos lá, Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó Jesusão, ó estrela da manhã, filho da alva. Na realidade, esse é atribuído a ele um título que na realidade não é dele. Esse título é de Jesus Cristo. Ele fala em Apocalipse: eu sou a brilhante estrela da manhã. Tá sendo ridicularizada a pretensão dele aqui. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. O que eu mais quero aqui que os irmãos passem o giz de cera amarelo. Agora não é o lumicola, não, que mancha a folha. Agora nós estamos usando o giz de cera amarelo. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que isso é paralelo a Ezequiel 28, que a gente já sabe. Então, houve um momento aí, há muito tempo atrás, em que esse governo absoluto, total, 100% abrangente, universal, eterno, de todas as gerações de Deus, foi questionado, foi desafiado, foi usurpado. E a partir do momento em que ele planejou exaltar o seu próprio trono, nós aprendemos lá, vimos versículo por versículo, palavra por palavra, de Ezequiel 28, que ele fez o merchan pessoal, o marketing próprio, o multiplicar do comércio, e com isso ele conseguiu conquistar, segundo a exegese teológica, 1/3 das hostes celestiais. A partir desse momento foi criado um reino rival, um reino paralelo, um reino que nunca deveria ter existido, que é o reino de Satanás. Isso é reconhecido pelas Escrituras. Quando Cristo, lá em Mateus 12, nós estamos estudando Mateus, né, Mateus? Lá em Mateus 12, teve as suas credenciais, teve o seu poder questionado pela liderança judaica, que ainda que sabia que ele era o Cristo, a liderança judaica tinha percepção e noção que o filho de José carpinteiro era o Rei Eterno, o Emanuel, o Deus conosco. Mas nós sabemos que eles tropeçaram na pedra de escândalo, eles tropeçaram no Jesus Nazareno e se negavam a reconhecer a sua autoridade. E pela
inexorabilidade dos feitos de Jesus Cristo, incontornáveis, inexplicáveis. Levantar um defunto de 3 dias. A gente estava lendo outro dia lá em casa, no nosso estudo lá de João, o questionamento do cego de nascença. Mas você nasceu cego mesmo, você tem certeza disso? Claro que eu tenho certeza. Você nasceu cego mesmo, porque te curou. Como é que cura um cego de nascença? O público falou, nunca se viu tal feito. Curar um cego de nascença. O cara nem retina para recuperar, não tem. Nasceu aquele olho branco, uma bola de gude, que trem feio. Não tem recuperação isso aí, não tem cirurgia que cure isso. Na época não tinha transplante de córnea. Então, chama lá os pais dele. Ô Maria, ô Zé, esse cara aqui é seu filho mesmo? Você tem certeza? Tem. Certeza que ele é meu filho, tem 30 anos que ele é meu filho, 40 anos. E nasceu cego mesmo? Você tem certeza disso? Tem. E como é que ele foi curado? Como é que ele está enxergando agora? A gente lê lá no texto que já havia sido dado um aviso. Ó, quem reconhecer Jesus como Messias está expulso da sinagoga. E eles, por medo de serem expulsos da sinagoga, fora. Como é que ele foi curado? Eu não sei não. Pergunta para ele é de maior. Aí eles foram lá, chamaram ele de novo. Você tem certeza que você era cego? Tem. Como é que você curou? Falou, explicar não sei não. Eu sei que eu nasci cego, eu era cego. Um homem chamado Jesus cuspiu lá no chão, fez um bloco, pôs meu olho, eu estou enxergando. Vocês estão querendo virar discípulo dele também? Pergunta para ele. Aí eles apelaram com ele. Falaram, você é nascido em pecado, você está querendo ensinar nós somos doutor, nós temos trancinha, a gente usa, né, os aparelhos tudo aqui, os negocinhos, as franjinhas, nós estudamos a Torá, nós estudamos o Tanar, nós frequentamos escola rabínica, você aí não sabe nada, está querendo ensinar para nós. Ou seja, pela recusa da liderança judaica de reconhecer o credenciamento messiânico de Jesus Cristo, eles aqui em Mateus 12, eles falam, né, por causa era tão incontornável aquilo que Cristo fazia para provar o que ele falava, que eles falavam, a única explicação que eles tiveram é pelo poder de Beelzebub que você está fazendo isso. Aí Cristo fala, só para fechar esse raciocínio, é só para demonstrar que existe um outro reino. Em Mateus 12, 27, ele fala, 12, 26, se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Ou seja, Jesus Cristo reconhece que Satanás é detentor de autoridade sobre um reino. Então existe um reino paralelo, com pretensões de usurpação, paralelo ao reino eterno de Deus. Não, eu ia falar só sobre a citação sua de João, Evangelho de João, capítulo 9, como a diferença, como Deus vê as pessoas e nós, homens, olhamos as pessoas. Os discípulos viu aquele homem cego e foi logo dar glória a Jesus. Ó Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Né? Jesus disse, olha, não foi ele nem seus pais, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus fosse revelada, manifestada a vocês. Então muitas vezes... A vontade de Deus às vezes é rara. Muitas vezes nós olhamos as pessoas e julgamos as pessoas. E ficamos caçando quem foi que pecou. Foi a pessoa, foi seus pais, ou quem foi seu vizinho? Jó que o diga, né? Ficamos julgando as pessoas em vez de pensar como Deus pensa. Deus olha diferente de nós. Eu queria fazer um comentário. Mais rápido. Que, o interessante dessa cura é que eu sempre penso assim, que Deus fez a cura com a matéria-prima mesmo que ele formou o homem, que era o pó da terra, né? Com a lama. Ou seja, tem toda a substância suficiente para a formação do corpo, vai formar um olhinho ali, beleza. Assim, Deus modelando um olho, um olhinho novo ali para ele. Bioteológico. Porque é a matéria-prima que ele criou o homem. Então tem tudo aqui. Porque... Deve ter feito uma bolinha. Deve ter feito uma bolinha introduzido na
quietinho. Engraçado, é verdade, agora você me deu algo assim que me edificou muito. Não, né? é algo para se meditar. Meditar, sabe que fantástico. Deus criou o homem do barro e Jesus, sendo Deus, ele criou ali o Pedro Ele do barro. tinha matéria-prima para resolver o problema, né? Fantástico. Pode fazer até uma música, né? Cospe em mim. A saliva divina, realmente regenerativa. Mas esse aspecto que o pastor levantou é interessante, porque a vontade de Deus para cada um é a vontade de Deus para cada um. E às vezes, humanamente falando, a coisa é difícil. E nós não temos o direito de julgar segundo as aparências, porque a gente não sabe o que Deus está fazendo. Né? A gente fala, vê o pastor, ou alguém passa, um irmão passando alguma coisa, fala, aquele irmão deve estar pisando na bola, o que é que ele está passando? Às vezes aquilo é a vontade de Deus para eles, pura e simplesmente. Que diga os apóstolos, Sim. o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo. Um exemplo aí bem recentíssimo. Tem uma pessoa que nós estamos evangelizando que vem de uma orientação religiosa kardecista, né? O Rafa ali, kardecista. E o kardecista, ele tem explicações de por que a pessoa nasce, né, sem membro. Ou seja, tudo nós aprendemos isso com o Cliff na aula de heresiologia, é o princípio do karma, o princípio da compensação. Ele está passando apertos e uma deficiência física aqui nessa vida, porque pisou na bola lá na outra vida. Isso gerou um débito, e o karma é o princípio da compensação, ele está pagando pelos pecados anteriores. Isso é a teologia do kardecismo que ensina isso, que é totalmente fora do que as escrituras ensinam. Mas essa pessoa que a gente está discipulando e evangelizando, ela vem desse fundo. Então essa pessoa questionou o Rafa assim, Rafa, mas é muito fácil você ser feliz e aceitar Jesus, você tem aí sua mão, sua perna, você está todo inteirinho, é fácil aceitar Jesus, a sua vida é tranquila. Né? Ele foi questionado tal qual o Jó. Beleza. Aí, há pouco tempo atrás, acho que a filha dele foi convidada e evangelizada por a filha de uma vizinha, aí lá numa coisinha infantil que estava acontecendo numa igreja, e ele aproveitou e foi também. E não é que ao chegar lá, a menina assistindo a palestrinha evangelística dela lá infantil, e ele lá no salão principal, uma pessoa que tem um ministério de fazer palestras e ministrar e evangelizar de uma forma muito poderosa, estava presente, e não é que a pessoa era uma pessoa que não tinha nem braços nem pernas? Aí ficou os caras. Não é possível ser feliz com Jesus sem braços e sem pernas. Ou seja, é uma pessoa que tem esse ministério. Por algum motivo, Deus não quer que essa pessoa tenha os membros, e ela é feliz e contente com Jesus mesmo, com os cotoquinhos, e está indo para a glória, e está ganhando alma, e está fazendo palestra. Mas o que eu olho é o carinho do Espírito Santo com um detalhe. Seu questionamento com relação à palavra da verdade é porque sem perna e sem braço não é possível ser feliz com Jesus. Trouxe um sem braço e sem perna, lá cheio de alegria por Jesus, e pregando. Aí ele ficou assim de cara, impactado, né? Está impactado até hoje. Já abriu mais os olhos para a palavra. Pelo jeito, isso aqui tem uma certa procedência. Mas é a forma que Deus trabalha. Mas, ainda que Deus seja rei eterno, um novo reino foi criado. Um novo reino foi implantado. Um reino constituído por aqueles que se rebelaram contra a autoridade e a soberania do Deus eterno. O reino de Satanás. Que também é visto naquele texto celebérrimo de 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Que também é cantado. Não sei se pela comunidade ou se pelos vencedores. A irmã conhece os Vencedores por Cristo, né? Não era isso que eu queria, não. Mas 2 Coríntios 4:4 diz:
ele nos transportou. Colossenses. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, ele é o King do Aion, né? O rei do Aion. Mas o que eu queria mesmo é esse aí de Colossenses, que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, o seu governo ele é chamado tanto de império como reino. É Colossenses quanto? 1:13. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse aqui de 2 Coríntios 4:4 linka-se ou liga-se àquele lá de Mateus. A criação. Esse desafio gerou esse questionamento, né, essa tentativa de motim, deu ensejo para o surgimento de um império opositor, de um reino opositor ao reino universal e eterno de Deus, que a posteriori, com a adesão de Adão à causa satânica, conversávamos isso ontem, porque quando você vai lá em Gênesis 2:17, isso também nós vemos em satanologia, Deus dá uma ordem para Adão. Na realidade, no 2:15, Deus dá duas atribuições a Adão. Né? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim das delícias para o cultivar e para montar guarda vigilante. É o que diz no hebraico, né? Para o guardar. Para montar guarda vigilante, ou seja, o texto não é exaustivo quanto aos detalhes, mas podemos supor por inferência que houve uma instrução da parte de Deus para com o primeiro homem Adão quanto à necessidade de vigilância, de montar uma guarda vigilante, talvez tivesse até uma guarita, né? Igual tem no exército, lá no prado ali. Eu estou brincando. Quanto à necessidade de uma guarda vigilante, evidentemente em função de algum tipo de ameaça. Em função de algum tipo de ameaça. Que provavelmente, possivelmente, e bem provavelmente, era do querubim que caiu. E no versículo 17, ele fala, ó, deu uma ordem, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você com certeza vai morrer. É certo que morrereis. Lá em Gênesis 3, a serpente vem com aquela conversinha mole, papeando lá com a Eva, nós já estudamos o texto, e no verso 4 do capítulo 3 e 3:4, ousadamente a serpente diz à mulher, é certo que não morrereis. Então nós temos duas opiniões aqui com relação a esse ato de tomar o fruto do conhecimento do bem e do mal. Certamente você morre ou certamente você não morre. Ou a serpente ou Deus está mentindo. Não tem jeito dele morder o fruto e certamente não morrer morrendo. É antagônico. Ele não tem como certamente não morrer morrendo ou certamente morrer não morrendo. Ou ele certamente morre ou ele certamente não morre. Então o homem foi colocado diante de uma bifurcação. Assim como todos os seres humanos são colocados diante de uma decisão. O que fazer com Jesus Cristo, o Filho, né? Tem aqui o caminho de vida e o caminho de morte. Eu quero que você escolha o de vida para viver. Mas você é soberano, você é dono, né, da sua vontade, você escolhe o que você quiser. Mas o de vida é melhor. Então, uma pessoa que era digna de toda confiança, lembra esse papo lá na escola dominical? Alguém que providenciou um lugar bacana para morar, com ar refrigerado, água fresquinha, rango de todo quanto é tipo, né? Ele podia comer jaca, melancia, piqui,
pitanga, jabuticaba, maçã, manga. Nossa. Eu ia comer o que quisesse. Tinha uma garota, muito provavelmente bonita para namorar, né? Que era a Eva, né? De barro nobre. Né? Recém-feitinha, muito provavelmente uma ruiva muito linda, né? Que se ele era ruivo, muito provavelmente ela tendo sido tomada dele era uma ruiva Se for o também. mesmo barro vermelho. Não, mas foi tirada da costela feita do barro Pois vermelho. é, ele era do barro vermelho. Aquela gata ruiva para namorar lá num lugar bacana, eu vou. Eu tinha tudo que o homem sonha ter. Eu acho que só não tinha carro, né? Então ele vai questionar um Deus que fez tudo bacana para ele. Ele falou, não, eu acho que esse Deus que me deu tudo bacana está mentindo. E tinha uma capacidade de pensar 90% superior ao que nós tínhamos. Um QI muito mais elevado. Bem mais capaz, provavelmente. E aí chega um bicho lá, esquisito. É certo que não morresse, né? Sibilante, né? Um ser quase carioca, né? Puxando um monte de S. É certo que não morresse. Esse bicho esquisito tá falando que é certo que eu não morro. Aquele Deus bacana que providenciou aqui para me dizer que é certo que eu vou morrer. Eu vou ficar com Deus. Ó, o negócio é o seguinte, vá de retro, né? Sai daqui. Não quero papo com você não. Ou seja, duas opiniões. Quem é o mentiroso? O mentiroso é você. Então eu sei que é um mentiroso. Deus, eu vou ficar com esse rapaz aqui. Então o homem decidiu que Deus é um mentiroso. Ele fez opção por Satanás. Ele passou a fazer parte do reino das trevas do qual Cristo nos tira. É o texto de Colossenses. Vai, senão você não abaixa E essa também caneta aí. Romanos 4:3 ou 6:3, 4:3. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Sim, e aquele que comete pecado é escravo ou servo do pecado. Então nós éramos escravos de Satanás. Nossa natureza. Só queria fazer um comentário aqui, a comparação do Mateus 12:26, que fala como vai subsistir o seu reino, ou seja, em outras palavras, você não vai ter reino, coisa nenhuma. E depois fala com relação a nos libertar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, ou seja, no império que tem um imperador, uma pessoa que impõe, e no reino tem um rei que reina com um cetro de amor. Nós vamos ver com justiça. Diferente de um imperador, de um impositor, de... Né? Uhum. Exatamente. Então, este é o... E o homem se alistou nos exércitos de Satanás. Ele se filiou a Satanás. Ele passou a ser inimigo de Deus e cooperador de Satanás. Satanás, o adversário de Deus. Ele foi diabolado, né, jogado para baixo. Diaboler significa ser lançado para baixo. Mas Deus amou o mundo, né, a humanidade de tal maneira que ainda assim veio aqui morrer a morte do homem. O que impressiona é isso. O homem tendo pisado na bola, tendo chamado ele de mentiroso, ter se associado ao seu inimigo, ao seu adversário, ainda assim Deus veio aqui, tabernaculou entre nós, se identificou com o homem, foi participante de carne e sangue e nos representando na cruz, recebeu a nossa sentença, nos substituiu e nos resgatou. É todo um grande plano. Faltam uns 2 minutos para você me avisar que falta 5. Comendo bosca aí, né? Hoje eu estou atento no relógio. Então, esse desafio de Satanás ao governo universal de Deus, ao direito que Deus tem como Criador de governar todo o universo, gerou a necessidade da manifestação do reino, do governo, da autoridade, da soberania de Deus na história. Porque se Satanás entrou na história do homem, alistou aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus,
para os seus propósitos. Corrompeu, por isso ele voltará, por isso ele vai dar cumprimento a tudo aquilo que está pendurado, né, em seu cumprimento com relação à nação de Israel, e por isso que ele vai estabelecer um reino teocrático. E por isso a preguiça é pecado. Porque no caso Preguiça? desse. Não, vou te falar por quê. Porque no caso desse, Deus podia fazer assim, ó, e acabar, morreu o assunto, tudo, porque ele é um Deus zeloso. Às vezes a gente passa por situação na vida. Muito me admira uma advogada falando isso. Não, porque a gente. Você sabe que vezes, existe tá todo um situação, processo. É claro. Mas às vezes a gente está numa situação que a gente não quer nem discutir. A gente deixa pra lá, isso é bobagem. Isso é... Mas a coisa não funciona desse jeito. Não, mas para Deus, assim, sei, tudo seria tem mais os fácil. detalhes. Deus podia falar assim, olha, me desculpe aqui, mas eu não vou perder tempo com você não, porque eu tenho mais o que reinar. Entendeu? Sim, claro, mas por causa do seu caráter, né, dos seus atributos, ele faz a coisa dentro dos conformes. Não, e a justiça, né? Porque ele quer mostrar para Satanás. Ele que não pode se negar a si mesmo. Isso é inconcebível. Principalmente para a justiça. Até mesmo a questão, o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento dos pecados. Quando João Batista viu o Arniototeos, né, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vinha em direção a ele falou para os discípulos, tá vendo aquele ali? Aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de ir lá no cadastro dele e dar um nó. E ele era o maior de todos os nascidos de mulher. Não existia um homem maior do que João Batista, na opinião de Jesus Cristo. De todos os homens, humanamente falando, o maior de todos foi João Batista. Mais do que Nabucodonosor, do que Abraão, do que Adão, do que qualquer um. O maior de todos os nascidos de mulher foi João Batista. E o maior de todos os homens não era digno de amarrar o cadastro da sandália de Jesus Cristo. Mas Adão não nasceu de mulher. É verdade. Do barro. Vocês estão muito pensantes hoje. Viu? O assunto hoje aqui é o barro, né? É verdade. Adão não nasceu de mulher, não. Não, tira Adão, exclui Adão. Tira Adão. De Caim para frente, né? O Caim já nasceu da mulher. Então, se é que isso não foi uma figura de linguagem, mas tudo bem. Aí, então, João Batista fala, eu não sou de nem de amarrar o cadastro dele, e Jesus Cristo, seu primo, chegou e falou, batiza eu aí. Falou, esse batismo aqui é para arrependimento de pecado, você não tem pecado, você não carece de ser batizado aqui, não. Mas você sabe como é que esse pessoal fala, né? A boca do povo. Você sabe como é que são as línguas. Eles vão falar que eu sou Messias, quem batizado eu sou, não sei o que. Então, para cumprir a justiça, né, deixa quieto aí, batiza eu aí. Ela falou, só que você está insistindo, eu vou batizar. Mas precisar não precisa não. Mas já que é para preencher os conformes, eu vou te batizar. Isso demonstra, isso me veio à mente, para mostrar, senhora doutora advogada, que Deus segue os procedimentos. Deus segue os procedimentos. Eu podia ter dado um shift del lá em Satanás e pronto. Eu não falo, ninguém está lembrando. Eu apago essa criação, começo o outro aqui, o motivo feminino vai revelar, e depois Adão vai cair. Quem que é Adão nunca nem existiu. Mas até para o João Batista ali também, que tem uma voz de Deus e ele falou, depois do batismo. Precisava que... Meu garoto, né? Você já falou. Mas esse batismo começou com João Batista? Ou já era instituído? Não. Pelo que a gente saiba, esse tipo de batismo aqui começou com João Batista. E nós vamos entrar nesse assunto também. É a fórmula Elias, Messias, Reino. Quando você falou aí que o povo vai falar e tudo, mas não era um batismo conhecido e necessário. Mas naquela geração estava tem um se tornando contexto, uma né? Porque prerrogativa. 400 anos ficou sem profeta, e tem um contexto. Tá. Mas dentro daquela geração, tem coisas que estão sendo instituídas a partir dessa geração que não, você sabe, não é retroativo. A partir daquele momento era necessário. Mas isso não o que eu só quero destacar é que Deus segue o procedimento. Então, para vindicar essa soberania, todo um plano foi traçado. E selou também o ministério de João Batista. Que os fariseus estavam refutando o ministério de João Batista. E selou. Nós vamos ver que a questão da implantação do reino messiânico
profético e escatologicamente, segue um modelo que foi estabelecido pelas próprias, antecipado por profecia, como seria aquele que apresentaria o reino, qual seria o seu caráter, como seriam as suas obras, que tipo de reino ele implantaria e como é que esse governo seria exercido. É isso que nós vamos ver nos próximos meses, se assim o Senhor permitir. If God wills. Amém?